Porque Jesus nasceu debaixo da lei e cumpriu toda a lei por nós, nós não precisamos mais fazer isso. Nós não precisamos nos circuncidar, nós não precisamos apresentar nossos filhos primogênitos num templo, nós não precisamos oferecer mais sacrifícios, fazer purificações, nós não precisamos viver debaixo de uma dieta religiosa dizendo isso você pode comer, isso você não pode, nem viver escravizados a um calendário religioso referente a festas e festivais em que nós temos que guardar para louvar a Deus, porque isso o Filho de Deus cumpriu em nosso lugar plenamente. E estas coisas, estas exigências, elas eram simbólicas, elas apontavam para a santidade que Deus deseja do seu povo, mas uma santidade de coração, uma pureza de coração. Estas coisas apontavam para o próprio sacrifício que Jesus Cristo haveria de fazer 30 anos depois na cruz do Calvário. O primeiro efeito prático da submissão de Jesus à lei e dele cumprir a lei e guardar é que você e eu não mais precisamos fazer estas coisas. Não é maravilhoso poder nos reunir livremente, domingo de manhã, em qualquer lugar que nós queiramos, para cantar a Deus livremente, ouvir a sua palavra, orar. Se nós vivêssemos debaixo da lei, como judeu em Israel, as mulheres nem poderiam estar aqui, elas teriam que estar num átrio lá fora. Aqui seria uma grande churrasqueira, onde animais estariam sendo mortos, o pastor seria um açougueiro com a faca na mão, matando bichos, estripando bicho, e queimando uma parte. Os levitas estariam cantando, o povo não participava disso, e depois estariam limpando todo aquele sangue, aquilo tudo, e vivendo na expectativa e na esperança que estava contida nestes símbolos e nestes rituais. Mas nós aqui hoje, face a face, livremente, olhamos para Deus na mediação de Jesus Cristo e o adoramos em espírito e em verdade. Foi para isso que ele veio. E é isso que a sua circuncisão e a purificação, o ritual que ele passou, simbolizam. Isso significa também para nós, estou falando nos efeitos práticos, que nós não estamos mais debaixo da condenação dessa lei, porque essa lei, porque ela é santa, justa e boa e vem de um Deus santo, ela aponta os nossos pecados e, consequentemente, ela nos enquadra e ela nos condena e ela exige a nossa alma como pagamento. Mas ao se submeter à lei e cumprir toda a lei e oferecer o sacrifício que a lei exige de uma vez por todas, Cristo então satisfaz todas as demandas da lei. Por isso você pode estar aqui hoje perdoado por Deus. Por isso Deus não exige mais hoje a tua alma como pagamento pelos teus pecados, porque o Filho de Deus nasceu sob a lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. Ele cumpriu todos estes mandamentos e na cruz se oferece como sacrifício para satisfazer a quebra da lei feita por nós. Em termos práticos, então, queridos, não vamos reintroduzir no culto cristão elementos que pertencem à lei de Moisés, circuncisão, festa religiosa, ritual de lavagem, purificação. A igreja cristã tem apenas 2 rituais, que é o batismo e a ceia do Senhor, que são símbolos daquilo que Jesus veio fazer. Eu fico pasmo quando eu leio que está sendo inaugurado uma réplica do Templo de Salomão aqui em São Paulo. Por que é que alguém que se diz cristão iria querer fazer uma réplica do Templo de Salomão, a não ser que fosse uma maquete para a gente estudar as dimensões, ver a beleza do templo, ver como é que ele foi construído, dar uma olhada nos seus compartimentos, no seu mobiliário, no sistema que era feito. E o único interesse que o cristão pode ter no templo é arqueológico e histórico, e nunca religioso no sentido de vamos reconstruir um templo, porque era no templo que se fazia todas essas coisas que Jesus já fez por nós e cumpriu por nós. Era no templo que era feito o ritual da purificação, sacrifícios de animais, onde operava a ordem dos sacerdotes. Cristo já consumou tudo isso, ele cumpriu tudo isso. Nós não precisamos mais de um templo. Até essa construção que nós chamamos de templo, na verdade, é uma designação equivocada se você pensa que com isso aqui é um lugar assim santo como era o templo do Antigo Testamento e que Deus mora aqui como Deus morava no templo do Antigo Testamento. E mesmo assim no Antigo Testamento os profetas diziam: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso aqui é uma construção para conter apropriadamente o verdadeiro templo que somos nós. Deus habita em nós pelo seu Espírito. Nós é que somos o templo do Espírito Santo. Templo vivo, pedras vivas,
construídas para a habitação de Deus em espírito. Gente, nós precisamos nos precaver contra aqueles que querem nos escravizar outra vez. Toda tentativa de trazer a lei de Moisés com seus rituais sobre nós, toda tentativa de trazer o antigo judaísmo para dentro da igreja é um retrocesso, é um insulto a Cristo, porque ele já nasceu debaixo da lei, foi circuncidado, foi apresentado, foi resgatado, cumpriu todos os rituais, se sujeitou à morte de cruz, se fez maldição em nosso lugar. Nós vamos reintroduzir estes elementos que o Salvador já anulou, destruiu, cumpriu plenamente. Gente que quer trazer candelabro de volta para a igreja, gente que quer observar as festas judaicas, gente que tem culto que traz até a arca. Os diáconos entram com a arca no ombro, na hora do culto. A arca da aliança, onde tem os 10 mandamentos. Isso não é cristianismo. Isso é desfazer o que Cristo fez. Isso é insultar, isso é desprezar o sacrifício dele e todo o sofrimento pelo qual ele passou. Para que você e eu hoje pudéssemos adorá-lo livremente em espírito e em verdade, tendo como obrigação somente o amor a Deus e ao próximo, para vivermos para a sua glória e vivermos para o louvor de Deus. É claro que a lei moral de Deus, a sua vontade permanece, mas não mais para nos condenar, mas como regra de gratidão. Nós que fomos libertos, perguntamos a Deus: Senhor, Tu me libertastes da maldição da lei, dos requerimentos da lei, mandando Teu Filho que foi circuncidado como a lei diz, foi apresentado como a lei diz, foi resgatado como a lei diz, toda a sua vida cumpriu todos os preceitos da lei, morreu se fazendo maldição em meu lugar. Deus, é muito amor, é muita graça e misericórdia que o Senhor me deu, porque eu nunca poderia cumprir todos os requerimentos da lei. O Senhor mandou alguém que fez isso por mim. O que é que eu posso fazer nessa vida para te agradecer, ó Deus? Você sabe qual vai ser a resposta de Deus? Você quer me agradar, meu filho? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada que pertence ao teu próximo. Porque é destas coisas que eu me agrado. Você quer me agradar? O seu coração está grato? Então, faça estas coisas para me agradar. E, portanto, a lei continua como norma de gratidão daquele que já está salvo e não como condição de salvação.